Esse é o ANCAP e nós vamos falar agora da anistia, que tem tudo para ser aprovada agora na semana que vem, tá? O Sóstenes, que é o líder da oposição, né, o cara que está andando com esse PL da anistia, disse que deve passar, apenas líderes da esquerda resistirão à urgência da anistia. Os próprios líderes de partidos veem dificuldade em barrar a anistia na Câmara. Ou seja, como eu falei no último vídeo sobre o tema, o clima no pessoal do governo, né, no Lula, no STF, coisa e tal, é meio que um clima de aceitação. Já era. O Bolsonaro ganhou essa, né? É lógico, ainda pode acontecer coisa, ainda pode ter golpe do Lula nessa história, vamos ver o que vai acontecer na semana que vem, mas a situação do pessoal é que deve passar a anistia sim. Vamos ver a visão do pessoal aqui. Tem 300 votos pela anistia, não tem nada que o governo possa evitar aqui. Essa notícia foi sugerida por Leno Brega, Curirim Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só a notícia aqui que tem na Folha. Líderes vêm com dificuldade de barrar a anistia na Câmara, né? Assinaturas no varejo aumentam pressão por apoio à proposta, é o que eles estão dizendo. Lembra, qual que é a situação que a gente está agora, né? A oposição já tinha as 257 assinaturas para fazer a votação da urgência do PL da anistia na quinta-feira da semana passada. Aí o Hugo Mota, para comprar algum tempo para o governo, ele cancelou a reunião de líderes que haveria na quinta-feira, toda quinta-feira tem reunião de líderes, e viajou para o exterior. De forma que essa semana, semana de folga para o pessoal, é muito bom ser deputado, né? Semana de folga essa semana agora, ninguém trabalha em Brasília, afinal, sexta-feira é feriado, então enforcaram de segunda até quinta, né? E, enfim, não está andando nada agora. Só que a oposição está lá na Câmara e protocolou o pedido da anistia já com 262 assinaturas. O pedido foi protocolado lá na Câmara, né? E lógico, o governo estava tentando tirar assinatura e coisa e tal, mas não vai conseguir tirar assinatura porque entram assinaturas também ao mesmo tempo. A grande dúvida que o governo tinha expectativa é que o Hugo Mota se dispusesse a não botar para votar, mesmo tendo essas assinaturas todas, como ele é presidente da Câmara, se ele quisesse sentar em cima da coisa, ele sentava. Mas ele próprio disse que, aqui ó, o presidente da Câmara, Hugo Mota, deve discutir o assunto na reunião de líderes marcada para o dia 24 de abril. Então, 24 de abril, na semana que vem, quando ele estiver de volta, ele vai se reunir com os líderes e vai decidir a votação dessa questão da anistia, né? E o Sóstenes diz que é tranquilo, porque só os líderes da esquerda resistirão à urgência da anistia. Então, os líderes eles evitaram, né, aprovar a urgência entre os líderes, mas agora que tem o apoio no varejo dos deputados, então é muito mais difícil agora eles pararem isso, porque, lógico, os líderes ficariam mal com sua própria base, né, com seus próprios liderados. Então, a visão que o pessoal está tendo agora é que não tem jeito que vai passar essa votação da urgência da medida, né? Aqui, ó, o Lauro Jardim já fala aqui, ó, a chance do governo Lula de reverter a urgência no voto. Então, o que eles estão falando? Lembra, tudo isso daqui é para botar em votação a urgência. Uma vez colocada a votação em urgência, né, a urgência da votação, tem que ter 257 votos para aprovar na Câmara. Então, é um problema, né? Tem que ter lá no Congresso esses votos. Aí aqui, ó, mesmo que o Hugo Mota decida pautar a votação do requerimento de urgência da anistia do 8 de janeiro, o governo Lula ainda tem a chance de reverter o resultado no voto no plenário da Câmara, atrasando a tramitação. Ou seja, a urgência garante que o projeto já pode ser votado no plenário diretamente, não precisa passar pelas comissões. Se ele tiver que passar pelas comissões, ele continua tramitando, mas aí vai levar pelo menos um ano, porque cada comissão você tem a votação naquela comissão, né? Mesmo que aprove tudo, é uma burocracia danada, tem discussão, a esquerda vai tentar atrasar isso tudo, vai tentar dificultar a coisa, né? Aqui, ó, para isso, para evitar a urgência que joga direto para o plenário, o governo precisa convencer uma pequena parte dos 146 deputados da base aliada que assinou o pedido de urgência e votar contra a proposta que endossou. A oposição precisa de 257 votos para aprová-la. Hoje, a oposição tem apoio formal de 256 deputados. Ou seja, não dá para mudar mais o pedido de urgência, mas na votação da urgência, se trocar esses votos, a urgência perde, né? Se o governo converter 10 deputados, a urgência já pode ser derrotada no plenário. O problema que esse pessoal não está pensando nisso é justamente que, ao contrário, o fato de já ter os votos
aumentou a quantidade de gente. Como a gente está falando aqui, ó, o fato de ter conseguido os votos aumentou a adesão à coisa. Está aqui, ó, Centrão vê aprovação da PL da anistia com mais de 300 votos. Ou seja, não tem, o governo tem que revoltar muito mais gente, não é só 10 deputados, não, tem muito mais gente para votar a favor, tanto da urgência quanto da anistia em si. Então, essa chance aqui é muito pequena. Agora, olha só, presta atenção no que ele fala aqui. Ó. As estratégias para esta conversão já estão anunciadas, como a revisão de nomeações e distribuição de emendas. Aí que eu falo para vocês, esse que é o problema. O governo Lula vai comprar briga com os deputados da base aliada? Como? Ele não tem base aliada. Se ele brigar com esse pessoal, é o pouco que ele tem, esses poucos deputados do União Brasil, do PP e do Republicanos que votam com o governo. Se ele brigar com esses, aí acabou, meu amigo. Aqui não vai ter apoio para mais nada. E, de novo, distribuição de emendas. Que mané distribuição de emendas? O governo não consegue fazer isso porque o Dino não deixa. Então, acabou. O governo Lula não tem nenhuma ferramenta para convencer o pessoal a votar contra isso, né? O governo ainda tem a seu favor a viagem do Hugo Mota, que só voltará a Brasília dia 24. Até lá, portanto, o assunto só tem efeito midiático. Não sei não, né? Porque se o Altineu Cortes quisesse votar, era só botar em votação, né? Mas, enfim, eu acho que ele vai esperar o Hugo Mota voltar, porque é praticamente certo que o Hugo Mota aceitaria esse tipo de coisa, vai acabar botando para votar isso daqui, né? E como eu falei, os líderes do Centrão prevêem a aprovação do PL da anistia com mais de 300 votos. Na avaliação deles, muitos parlamentares de centro-direita que queriam apoiar o requerimento podem se sentir mais livres para votar a favor do texto. Ou seja, como o PL precisava da assinatura antes da votação, ou seja, você tem que botar sua assinatura ali, com a chance de dar errado, com a chance disso não ir para frente, você ser acusado pelo STF de alguma coisa, o STF correr atrás de você de alguma coisa, sendo que a coisa nem andou. Então, quando você não tinha essas assinaturas todas, né, quando o governo Lula ainda falava, não, a oposição não vai ter assinaturas para conseguir a urgência e coisa e tal, muita gente evitou de assinar o projeto da urgência porque temia que não desse nada, né, e aí ia ficar chupando o dedo e ainda colocou o nome ali numa lista que pode ser perigosa. Agora que já passou isso, que já tem essas assinaturas, o pessoal se sente muito mais confortável para apoiar, porque agora já sabe que vai ganhar. Ok, pode ter retaliação do governo Lula? Até pode, mas como eu expliquei, não tem tanta retaliação. O Lula não pode fazer tanta coisa assim, porque se ele começar a descartar esses poucos deputados que tem ali em cima do meio, né, no meio do caminho, ele fica sem apoio nenhum, né? Então, aqui, ó, as líderes do Partido do Centro avaliam que o presidente Hugo Mota não conseguirá impedir a votação do projeto da anistia do 8 de janeiro em plenário e prevêem sua aprovação por margem próxima à da emenda constitucional, ou seja, 308 deputados. Olha a demonstração de força que é isso, tá? Bolsonaro capitaneou essa ideia. Um monte de gente dizendo que não vai passar, que não tem chance, que não vai acontecer. Costurou com o Hugo Mota, costurou com o Alcolumbre, costurou nos bastidores todos lá, mesmo sendo um político que não tem, tá inelegível e não tem cargo nenhum nesse momento, né? Convenceu essa coisa toda a andar, botou o pessoal na rua, botou os deputados para trabalhar. Olha a força que o Bolsonaro está demonstrando nisso daqui, né? Agora, é lógico, o governo está reclamando, está dizendo não, que é PL da impunidade e não sei o que lá, que não pode, é inconstitucional uma PL de anistia contra quem deu golpe, não sei o que lá. O problema é que justamente a questão da anistia é porque, primeiro que não tem essa regra, tá? Essa regra de dizer que não pode anistia contra quem deu golpe, não tem lugar nenhum isso escrito na Constituição. E segundo, que o que se discute é exatamente isso, as pessoas não deram golpe, né? Não teve tentativa de golpe, né? O pessoal da esquerda está entrando na fase da negociação, porque o pessoal da esquerda, o pessoal do Lula já entrou na fase da aceitação, já aceitaram que perderam essa aqui, ó. A Fórum, né, revista de extrema esquerda. Proposta do Congresso e do STF isola Bolsonaro e conta com a adesão do Temer, né? Aquela proposta de fazer uma anistia mais ou menos e coisa e tal. O pessoal, todo mundo já negou isso daí, não vai ter isso, vai ser anistia mesmo, vai ser aprovada, não tem alternativa aqui, ó. O Noblar é um que fala aqui, ó, que o governo ensaiou uma solução analógica para anistia aos golpistas e se ferrou aqui, ó. Agora é tarde, Inês é morta, ou seja, não adianta mais, já era, é muito tarde para fazer algo a respeito. Já está na fase da aceitação. A galera da esquerda já aceitou que não vai ter jeito, que vai em votação esse PL da anistia. Eles vão tentar segurar ou no Senado, ou tentar segurar isso com o STF, com alguma ordem do STF. Podem fazer isso? Até podem. Mas, de novo, vai ser o STF comprando mais uma briga com a sociedade brasileira, mais uma situação em que o povo brasileiro, manifestando a vontade através dos deputados,
está sendo constrangido pelo STF, que está defendendo quem? Está defendendo essa elite aristocrática socialista de Brasília, lá, essa cambada de esquerdista que tem lá, né? Aqui, ó. A porta para anistia aos golpistas do 8 de janeiro foi escancarada quando membros do governo e nomes de expressão do PT admitiram publicamente em conversas reservadas que o assunto poderia ser discutido no Congresso. Ele está falando da Gleisi Hoffmann, né, está querendo acusar a Gleisi Hoffmann pela derrota, mas eu já falei para vocês, foi o Lula. O Lula falou isso. E por que o Lula falou isso? Porque eles perceberam que não tem jeito, cara. O caso da Débora Rodrigues furou a bolha. Não tinha alternativa, né? Bom, então é isso aí. A anistia deve acontecer, deve ser votada na Câmara, depois passar no Senado vai ser outro desafio. Olha só, uma outra coisa aqui, só uma observação, um parênteses aqui, né? Mensagem de Bolsonaro a parlamentares antes da cirurgia gerou clima de pânico. Muita gente entendeu aquela mensagem do Bolsonaro com, olha só, tô indo embora, tá? Acabou, tá? Então vota anistia aí por mim, não sei o que lá, né? Isso gerou um clima de pânico no pessoal, mas felizmente o Bolsonaro já saiu da cirurgia, já está se recuperando, já tem algumas imagens dele andando no corredor lá do hospital. É lógico, foi uma cirurgia muito extensa, então ainda vai levar um tempo para estar 100% ainda, para ter alta e coisa e tal, mas o pessoal falou aqui, ó, o trecho em que Bolsonaro citou com suas decisões os parlamentares pavimentarem sua eternidade gerou um clima de pânico entre os apoiadores do ex-presidente no Congresso, porque, de novo, a força de Bolsonaro está impressionante com essa coisa aqui, ó. O pessoal do Globo está conversando, do Estadão está falando aqui, ó, anistia mantém Bolsonaro em evidência em 2026. Não, meu amigo, o Bolsonaro sempre esteve em evidência. Vocês que tentam fazer com que o povo deixe de gostar de Bolsonaro e não estão conseguindo fazer isso, né? Bolsonaro está sim em muita evidência e mais do que isso, é o cara que efetivamente governa o Brasil hoje. O Lula lá na presidência, com a chave do cofre na mão, não consegue fazer nada. O Bolsonaro internado no hospital com anestesia, não sei o que lá, faz mais do que o Lula numa semana. É impressionante realmente a força dele. E é o que eu falo, vai ser quem vai definir 2026. Eu espero que ele seja candidato, mas mesmo que ele não for, ele vai definir quem vai ganhar em 2026.